McDonald's picanha, que não tinha picanha coisa nenhuma, bombou na internet, virou meme, né? Mas acendeu um alerta aí, né, ouvinte, sobre propaganda enganosa. Não foi o primeiro caso que virou piada, que virou meme, que teve notificação do Procon, notificação do Ministério da Justiça, mas é um absurdo. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o advogado especialista em Direito do Consumidor e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Frederico Glitz. Bom dia, Frederico. Bom dia, Rafaela. Não é o primeiro caso que a gente acompanha aí dessa situação. A gente já viu a Nestlé, por exemplo, para citar outros exemplos aqui notórios, né? Com a bebida Alpino, que não tinha chocolate, a Coca-Cola vendendo suco de laranja caseira, que não tinha bebida caseira, só néctar de laranja, entre outros casos. São grandes empresas que investem muito dinheiro em campanhas publicitárias. O que acontece nesses casos? Porque a sensação é de que fazem isso, obviamente, pensando que não vão ser responsabilizadas. Essa é a impressão que fica. A gente estão regulamentando, que é também a previsão de certos fatores ou uma variação da presença, por exemplo, de certos elementos para poder utilizar algum tipo de nomenclatura. Então, esse caso, por exemplo, da nomenclatura da cerveja, por exemplo, zero álcool. Vamos lá. A gente está com uma pequena dificuldade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos restabelecer essa conexão, porque realmente estamos com uma dificuldade com a internet, né, para poder conversar, e o assunto é interessante. O Mac Picanha tinha molho de picanha, mas não tinha picanha na carne que era para ser de picanha. Resumindo, é isso. Depois lançaram lá uma publicação do McDonald's dizendo foi mal, galera, a gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche, por isso a gente resolveu tirar ele do cardápio. Mas logo mais o sanduíche com a maior carne do Mac e o delicioso molho sabor picanha estará de volta com outro nome. Quer dizer, retirou o produto do mercado e fez uma errata com uma linguagem de internet, porque foi onde a coisa ganhou uma proporção gigantesca. E hoje é assim, né? Tudo é debatido, tudo é potencializado pelas redes sociais, todo mundo tem a sua opinião. E hoje uma marca do tamanho que tem, por exemplo, o McDonald's, não pensa em cometer um erro desse tamanho, porque sabe que dentro das redes sociais e dentro do espectro da internet, a coisa vai se complicar. E é um público, o público da empresa é um público muito voltado aí com redes sociais, porque pega em especial um público jovem aí, de meia idade. Então, foi um deslize, eu não vou chamar de erro. Não quero entender que foi deliberado, pelo menos inicialmente. Restabeleceu, Rafa? Diz aqui o nosso operador João que restabeleceu. Falta o meu microfone ligar aqui. Mas diz que restabeleceu aqui. Vamos conferir se foi isso mesmo. Vamos lá, então, para a entrevista, né? Frederico, explica pra gente, então, né? Quer dizer, é possível que a empresa faça isso, depois mande uma errata e fica tudo bem, acho que não vai acontecer. Não é o primeiro episódio. Não, é que existem também aspectos regulamentares aqui que vão permitir a utilização de alguns nomes, né? Então, a gente não pode comparar os casos como se fossem iguais, né? Eu cito um, por exemplo, que era o da cerveja sem álcool, né? E havia uma norma que previa a possibilidade da utilização da expressão sem álcool, ainda que houvesse um pequeno percentual alcoólico. E em 2016, salvo engano, isso foi notícia, inclusive, porque o Superior Tribunal de Justiça, revertendo essa norma, entendeu que não fazia sentido diante, por exemplo, da política da lei seca, estabeleceu, permitir que alguém tomasse uma cerveja sem álcool que de fato tinha álcool. Isso acontece também, por exemplo, com os sucos, né? Existem pelo menos 3 categorias de suco. É o néctar, é o refresco e o suco propriamente dito. E mesmo o suco, ele não tem só polpa de fruta, né? Ele tem outros adicionais aí, como açúcar, por exemplo. A questão toda fica, por exemplo, nesses casos, em relação à embalagem, às expressões, né? Então, por exemplo, a questão do suco, que também está passando aí por uma certa discussão, é a utilização na embalagem de frutas, dando a sensação Curitiba, oferecimento Laguna, dando a sensação de fato que é um produto natural, né? Como é que se resolve uma situação como essa? Pensando na empresa, porque eu não quero crer que foi deliberado, vamos enganar todo mundo. Como é que se resolve um problema como esse? Chama todo mundo que comprou, devolve um outro lanche, como é que faz? Então, Rivaroli, aí a gente tem uma política de proteção do consumidor que tem multiportas, como a gente chama, né? Vários acessos.
No caso da publicidade, você vai ter o CONAR, né, que vai fazer o julgamento ético, digamos assim, da campanha e vai, eventualmente, pedir a suspensão ou mesmo retirar do ar aquela campanha. Existem os aspectos sancionatórios, como multa, por exemplo, ou perda da possibilidade até mesmo de comercialização daquele produto. Isso, por exemplo, via PROCON. Então, daí a importância de você ter o PROCON atuando, ter o IDEC, normalmente, o CONAR sendo chamado, e tem, claro, também o judiciário. Esses casos, no entanto, são, já agora indo para a sua pergunta, eles são posteriores ao fato, quando você já tem a concretização ali, por exemplo, de um dano ou de uma reclamação, né? O ideal, no caso concreto da publicidade, é a avaliação da campanha publicitária com olhares não estritamente publicitários. O que eu quero dizer com isso? Com olhar, por exemplo, de compliance, como a gente chama, de avaliação de riscos. Riscos que vão desde, claro, colocar aqui uma situação em que o consumidor possa ser induzido em erro, né, como é o caso em discussão, como também em alguns casos mais graves, que a gente chama de publicidades abusivas, quando elas ofendem, por exemplo, ou praticam algum tipo de estratégia mais agressiva, como, por exemplo, um racismo, ou eventualmente até a exploração de um temor, de um medo. Então, nesses casos, o olhar do empresário, quando vai aprovar essa campanha, é essencial, é muito importante, não só relegar essa questão a puramente aquele exagero normal, aquela postura normal de impactar e de chamar a atenção da publicidade. Tá certo. Vai ter que amassar muito bala de novo para recuperar a credibilidade desse lanche. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, especialmente porque ele, assim, do ponto de vista do consumidor, ele vai até poder pretender judicialmente a devolução do valor que gastou com esses lanches. Mas o que é pior para a marca mesmo é a imagem, né? A imagem de ter eventualmente iludido aquele consumidor que se sentiu prejudicado e que eventualmente acaba recorrendo aí ao concorrente para esse lanche, né? Esse lanche que ele gostaria de ter feito. Frederico, obrigado pela sua participação. Forte abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, forte abraço. Agora